Noções de primeiros socorros, aqui um resumão para você que quer passar em concurso público este ano de 2026 e cujo seu edital vai cair primeiros socorros. No Distrito Federal, agora é obrigatório. Então vamos nessa. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Vamos então para a aula de noções, um resumão aqui de primeiros socorros focado em concurso. Já me segue aí no Instagram, professor Estevam Aguiar. E também a nossa plataforma aqui, onde eu dou aula, o MQR Educacional. Fechou, galera? Vamos nessa! Fundamentos, conceitos básicos aí. Definição de primeiros socorros. É o atendimento inicial, temporário e imediato. É o primeiro atendimento prestado a essa vítima. E o que você tem que garantir? Garantir sempre a segurança da cena. A cena está segura para mim, sempre eu tenho que garantir a segurança da cena. Objetivo, preservar a vida e evitar o agravamento. Não é tratamento médico. Então, os primeiros socorros não substituem atendimento médico, tá? Dependendo da situação, quase sempre a pessoa deve ser avaliada por um médico. Então, não é tratamento médico primeiros socorros. Beleza? Por isso que eu tenho que acionar sempre o socorro. Tá? Sempre acionando o socorro. Lei 1372 de 2018, Lei Lucas, fala sobre a obrigatoriedade de que estabelecimentos de ensino que cuidem de crianças tenham obrigatoriamente a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para a maioria, no mínimo a maioria dos seus professores e funcionários, tanto estabelecimentos de ensino quanto de recreação infantil. Outra informação importante, o artigo 135 do Código Penal diz que a omissão de socorro é crime. Então, presenciou um acidente, ligar 192 ou 193 SAMU ou Corpo de Bombeiros. Então, aí que o Código Penal diz, pausa aí, lê isso aí, tá? Se eu presenciei um acidente e não liguei para o socorro, eu estou sendo omisso e posso incorrer num crime. Tá, pessoal? O que você tem que garantir? Cena segura, sinalize o local, manda o pessoal abaixar a velocidade e acione o socorro 92 ou 93, ok? Que é exatamente o que eu trago aqui para vocês. A cena está segura? Quem deve ser o mais seguro, a pessoa mais importante durante o acidente? Eu sou a pessoa mais importante. Põe a mão no peito e fala, eu sou a pessoa mais importante. Digita aqui embaixo, eu sou a pessoa mais importante. Aproveita para deixar aí seu like, me seguir aí no YouTube, no Instagram, tá? Vamos lá, então. Minha equipe e a vítima só depois. Depois de eu estar seguro, a minha vítima vai estar segura. O que eu posso fazer enquanto isso? Para garantir a segurança da cena, sinalizar e isolar o local com cone, com o triângulo do carro, e etc. E aí, então, em seguida, eu vou ligar o 192, SAMU 193, Corpo de Bombeiros. O SAMU é mais indicado em casos clínicos, e o Corpo de Bombeiros mais indicado em casos de trauma. Qual a diferença de um atendimento clínico para um trauma? Clínico, de dentro para fora. Faz aí, de dentro para fora. A pessoa está de boa, de repente desmaia. Algo interno causou desmaio, de dentro para fora. Agora, a pessoa estava de boa e caiu da escada. Foi rolando, bateu a cabeça e desmaiou em seguida. Houve um trauma, algo de fora para dentro, causou esse problema. A pessoa se afogou, o que causou afogamento? Água, né? De fora para dentro. Engasgou, de fora para dentro. Algo externo causou esse problema na pessoa. Então, bombeiros é mais indicado em caso de traumas, acidentes em gerais, incêndios, dentre vários outros. Afogamento, aqui você pode pôr afogamento e dentre outros exemplos. E aí, após garantir a segurança da cena, se for um caso de trauma, geralmente eu vou seguir um protocolo que é o XABCDE do trauma. XABCDE do trauma, tá? X, hemorragias ensanguinantes, então hemorragias graves, hemorragias muito grandes. Por que a prioridade é conter sangramento grande? Porque sangue é vida. Diga, sangue é vida. Comente embaixo, sangue é vida. Se a pessoa está perdendo sangue, está perdendo vida. Então, X é a prioridade no caso de trauma. Em seguida, A de abertura das vias aéreas, tá? Abertura das vias aéreas, tá? Vias aéreas aí no plural, você vê VAA, vias aéreas e estabilização da coluna cervical. B, boa ventilação, tá? Eu vou verificar se a ventilação, se o paciente está respirando, tá? Ou se está tendo alguma hipóxia postural, a pessoa não está respirando
porque está comprimindo alguma coisa a barriga dela, ou ela capotou e está de cabeça para baixo e está, sei lá, comprimindo a barriga no banco do carro, enfim. Eu vou verificar a ventilação, se a pessoa está respirando corretamente. C, de circulação, vou avaliar se tem outros sangramentos, outras hemorragias, além do pulso desse paciente, se tem o pulso presente, e a perfusão. Perfusão é simplesmente apertar aqui o dedo, ó, e o sangue voltar em menos de 2 segundos, ó. Vou apertar. Vixe, minha perfusão tá fraca, ó. Apertou, tem que ser 2 segundos para voltar a ficar vermelhinho. Beleza? Se está acima de 2 segundos, pode ser grave, tá? Depois, estado neurológico. Ó. O bizu da letra D é distúrbios neurológicos. Distúrbios neurológicos, que a gente vai avaliar através da escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar, ECG-P. Escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar, para ver se esse paciente está consciente, orientado e o nível de orientação dele. Então, se houve um distúrbio neurológico, provavelmente ele pode estar, pode ser um indicativo de um trauma na cabeça, que a gente chama de TCE, trauma crânioencefálico. Só lembrando que essa aula é um resumão, tá? Beleza? Sobre primeiros socorros, mas tem muita coisa aqui dentro que eu estou falando para vocês aqui, para o vídeo ficar curto. E a letra E, exposição, prevenir hipotermia e transportar esse paciente imediatamente para o hospital. Então, o que a gente avalia aqui nos sinais vitais? Frequência cardíaca, que é o pulso desse paciente, presente, ausente, qualidade desse pulso, através da frequência cardíaca. Frequência respiratória, lembrando que a frequência cardíaca normal no adulto é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Frequência respiratória, como está a respiração desse paciente, está normal, padrão normal no adulto, 12 a 20 respirações por minuto, sempre em letra minúscula. Saturação, quantidade de sangue no oxigênio. Saturação normal no adulto, entre 95 e 100% de saturação periférica de O2. PA, pressão arterial normal no adulto. Protocolos atuais, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Normal. Tem protocolos já atuais, tem estudos já atuais dizendo que o certo agora vai ser 110 por 70, de quem tem a pressão 120 por 80 já vai ser considerado hipertenso, mas são estudos ainda. Enfim, o atual, 12 por 8, que o certo é 120 por 80 milímetros de mercúrio. E a temperatura normal num paciente adulto, geralmente 36 graus Celsius até 36,5 graus Celsius é o normal. Passou disso, já é febril, e depois vai avaliando para febre e etc, tá? E na escala de coma de Glasgow, que a gente avalia na letra D, do XABCD do trauma, aí vão ser notas que são dadas desse paciente para a resposta, melhor resposta e pior resposta ou resposta ausente, tá? Então, abertura ocular de 1 a 4, a nota, resposta verbal de 1 a 5 e resposta motora de 1 a 6. E aí subtrai a avaliação pupilar dessa nota, tá? Soma 4, 5, 6, paciente perfeitamente bem aqui, então vai dar 15, então o máximo seria então a nota 15, paciente totalmente consciente e orientado, e aí vai subtraindo. Peguei uma lanterna do celular mesmo e avalio a pupila. As duas reagiram ao estímulo de luz? Subtrai 0. Só uma reagiu? Subtrai 1. De 15 seria 14. As duas não reagiram ao estímulo da luz? Menos 2, tá? Então a nota que era de 3 a 15, agora a nota vai de 1 a 15. Porque, escala de coma de Glasgow, com avaliação pupilar, eu subtraio caso não haja resposta das pupilas. Por isso que está aqui reatividade pupilar menos P, que é subtrai se não houver avaliação pupilar. Então, a escala de coma de Glasgow de 1 a 15, um paciente extremamente grave, 15 paciente de boa, leve, tá? E geralmente também a escala de coma de Glasgow é bastante utilizada também para avaliar um TCE, trauma crânioencefálico, no acidente e etc. Tá? E aí, pessoal, desmaio, que é o termo correto, síncope, ou PCR, parada cardiorrespiratória. Como que eu vou saber se esse paciente que está
inconsciente. Paciente inconsciente, ele está sofrendo um desmaio ou ele está em parada cardiorrespiratória. Tá? É um paciente não responde, o paciente está desmaiado. Síncope, é uma síncope ou uma parada cardiorrespiratória? Vamos avaliar? A gente vai avaliar o quê? Se tem pulso ou não. Para o protocolo da Associação Americana do Coração, atualizado em 2025, diz que o socorrista leigo, o leigo que não tem treinamento de verificar pulso, ele só checa se o paciente respira ou não respira, tá? Então, para a atualização da American Heart Association 2025, o socorrista leigo vai avaliar somente se respira ou não respira. Respira ou não respira. Respira? Sim. Desmaio. Respira? Não. Parada cardiorrespiratória. Agora, o socorrista treinado, ele checa o pulso. Lembrando que o pulso principal no adulto, pulso carotídeo, tá? Vamos lá, então. Tem pulso? Sim. Então é só um desmaio. Geralmente os sinais, sintomas, vítima pálida, suando frio. Eu posso elevar as pernas, afrouxar as roupas. Lembrando que elevar as pernas somente se eu presenciei o desmaio. Por que eu presenciei, sei lá como é que escreve. E se eu tenho certeza que não bateu a cabeça, ele pode ter um sangramento interno, e não é uma vítima de AVE. Tenho certeza que ele não está sofrendo um acidente vascular encefálico, ok? Caso contrário, se eu não presenciei, eu cheguei no local, ele já estava desmaiado, não eleva as pernas, tá? E se ele não tem pulso, Não, tá? Então, trata-se de uma parada cardiorrespiratória, lembrando que o pulso principal no adulto é o carotídeo, que é o pulso aqui, ó, pulso carotídeo, tá? Logo ao lado da garganta aqui, da laringe, a gente tem duas grandes artérias carótidas, por isso pulso carotídeo, tá? Pulso principal no adulto carotídeo, eu também posso utilizar o femoral, tá? Mas o principal é o carotídeo. E aí, paciente então inconsciente que não respira, não tem pulso, iniciar imediatamente a reanimação cardiopulmonar, geralmente conhecido como compressões cardíacas, massagens cardíacas pelos leigos aí. Então, iniciar a RCP imediatamente, reanimação cardiopulmonar. E aí, se eu for realizar a RCP, que são as massagens, compressões cardíacas, como que eu vou fazer no adulto, estica minha mão predominante, entrelaço os dedos, calcanhar da mão no centro aqui do tórax, terço inferior do tórax, tá? Do externo aqui, que é esse ossão aqui que fica entre as costelas, tá? Terço inferior, geralmente então a gente coloca na linha do mamilo, na linha dos mamilos para baixo, tá? Qual é o protocolo geral no adulto? 30/2. 30 compressões para 2 ventilações. Protocolo geral em crianças agora é 15/2 em crianças, tá? Protocolo geral no adulto, 30/2. Tá? Existem outros protocolos, como no caso do afogamento e etc., que tem uma diferençazinha aí. Em geral, no adulto, 30/2, na criança, 15/2. Frequência das compressões, 100 a 120 compressões por minuto. Profundidade no adulto, 5 a 6 centímetros de profundidade, permitir o retorno total do tórax. E aí, atenção, sem treinamento ou sem máscara, faça compressões somente com as mãos, que é o que o AHA traz, Associação Americana do Coração, compressões só com as mãos, ok? Engasgo, no caso de engasgo, se o engasgo for parcial, tem diferença do engasgo parcial para o engasgo total. Se o engasgo for parcial, estimule a vítima a tossir, estimule a tosse, não bata nas costas, estimule a tosse. Se o engasgo é total, o que eu vou fazer? A pessoa geralmente não vai responder e vai estar cianótica. O que é cianose? Ela começa a ficar roxa, tá? Conduta. Qual a conduta no caso de um engasgo total? Fazer as manobras de compressão abdominal, antigamente chamada de manobra de Heimlich, e agora manobras de compressão abdominal. E aí eu vou intercalar 5 compressões
5 tapotagens. 5 compressões, 5 tapotagens. Tanto no bebê, criança, adulto. 5 tapas nas costas e faz a manobra de compressão abdominal, no caso do adulto, né? Faz dislike. Tem vídeo meu aí no Instagram explicando. Faz o J, que antigamente era chamado de manobra de Heimlich. 5 compressões e 5 tapotagens até o paciente perder a consciência ou desengasgar. Ok? Próximo vídeo, parte 2, o finalzinho aí desse resumo para você. Valeu!